Pessoal, bom dia novamente. Bom, gente, então depois daquele cafezinho esperto, vamos continuar na nossa aula 10, só que agora é a segunda parte, vamos falar um pouquinho do primeiro reinado, né? Então, só lembrando o que nós vimos na aula passada, que no dia 7 de setembro de 1822, Pedro, então, numa viagem de volta de Santos a São Paulo, às margens do Riacho Ipiranga, declara o Brasil independente de Portugal. Logo na sua volta à capital, ele é aclamado, então, como o primeiro imperador do Brasil. Só que daí começam as dificuldades de você ser jovem, ele contava com 23 anos, então, nesse período. Ele era português, né? Pedro I nasceu em Portugal, né? Ele veio junto com a família real já ali, um moleque, pré-adolescente, adolescente, e teria que governar um reino absolutamente gigantesco, né? Praticamente um continente, com diferenças absolutamente gritantes em relação à sua formação histórica, né? Uma classe econômica relativamente poderosa que queria manter os seus privilégios, né? Um regime escravagista e uma personalidade bastante difícil, como eu comentei com vocês na aula passada, né? Bom, então vamos inicialmente falar sobre algumas dificuldades que ele vai enfrentar do ponto de vista interno e do ponto de vista externo, né? Internamente, a primeira dificuldade que vai haver aqui é a resistência ao processo de independência. Não houve uma revolução, não houve uma participação popular no processo de independência, isso ficou muito claro pela forma com que ela foi conduzida, pela forma com que José Bonifácio organizou o processo de independência. A nossa independência foi muito mais um arranjo, um acordo entre as elites econômicas poderosas e o futuro imperador, né? Para que se mantivesse aquele status quo anterior à independência. Então, houve algumas resistências. Essas resistências elas foram maiores no Nordeste. Por que no Nordeste? Porque o Nordeste, na verdade, a partir do momento que a capital foi transferida para o Rio de Janeiro e a riqueza do Brasil deslocou-se lá do Nordeste, região produtora de açúcar, para o Sudeste, na região produtora do ouro, isso a partir do século XVIII, né? Os nordestinos passaram a se sentir relativamente abandonados pelo Império Português e, consequentemente, agora pelo futuro imperador do Brasil, pelo atual imperador do Brasil, Pedro I, né? Então, lá no Nordeste, muitos portugueses viviam lá, comerciantes relativamente poderosos viviam no Nordeste, né? Então, no Nordeste houve uma certa resistência. Vários estados nordestinos tiveram alguma pequena ou maior resistência, mas o estado e a região onde a resistência foi maior, né, que Dom Pedro teve que mandar tropas lá, teve que mandar mercenários, né? Isso foi uma coisa importante. O exército brasileiro era muito pequeno, então ele não tinha condições de apagar todos esses focos simultaneamente, então ele contratou mercenários, a maioria deles ingleses, né? O mais famoso foi um tal de Thomas Cochrane, né? Que já havia participado de várias guerras, etc., e era um amigo pessoal de Pedro, né? E o Cochrane foi, inclusive, enviado à Bahia com vários navios e sitiaram Salvador, tal, para aplacar as resistências internas, né? Então, essa situação aqui já começa a acontecer logo depois da independência. Só deixa eu falar uma coisa importante aqui para vocês também em relação à questão econômica do Brasil, quando foi declarada a independência. Quando Dom João VI foi embora do Brasil, em 1821, então um ano antes da independência, quando aconteceu isso, Dom João VI vai levar todas as riquezas possíveis que existiam no Brasil do ponto de vista econômico. Dizem os livros que Dom João VI retirou todo
o dinheiro do Banco do Brasil, né? Levou toda a riqueza, todo o dinheiro que existia no Banco do Brasil de volta para Portugal. Então, quando Pedro declara a independência do Brasil, na verdade, a situação econômica do novo país era caótica, né? Era caótica. Então, ele teve que fazer empréstimos, a situação já começou extremamente complexa pelo fato de que o seu pai, quando voltou para Portugal, vai levar, né, o dinheiro circulante, grande parte das riquezas do Brasil. Tá? Então, a situação, para aplacar essas resistências aqui no Nordeste, principalmente na Bahia, ele vai emprestar 1 milhão de libras esterlinas de uma família de banqueiros ingleses chamada Rothschilds. Tá? Então, já de cara aqui, ele vai ter que emprestar dinheiro para aplacar essas resistências que vão haver ao processo de independência. Do ponto de vista externo, também, reconhecer a independência de um país, né, do tamanho do Brasil em relação a uma potência europeia não era uma coisa simples, não era uma coisa simples. E, evidentemente, que do ponto de vista político, do ponto de vista da geopolítica internacional, o que acontece nessas horas é o seguinte, gente, vamos ser muito claros, todo mundo quer levar vantagem, essa é a verdade, né? Então, todo mundo quer ter a sua vantagem, o seu ganho em relação a essa situação, né? Então, foram muitas as dificuldades. O primeiro país que reconhece oficialmente a independência do Brasil vão ser os Estados Unidos da América, em 1824, baseado na doutrina Monroe, né? Doutrina Monroe, né, de James Monroe, que era o presidente dos Estados Unidos, tinha sido reeleito. Ele tinha uma doutrina que dizia que a América deveria ser para os americanos, né? Evidentemente que a gente não detecta isso, os americanos, que ele quis dizer eram todos os americanos, América do Norte, Central e do Sul, ou americanos eles mesmos, né? Então a situação é meio dúbia, mas, né, era esse lema do James Monroe, né? América para os americanos. E os Estados Unidos, então, vão reconhecer, obviamente de olho nos futuros mercados, eles já tinham tido a sua independência muitos anos antes, então já era um país produtivo. Então já de olho em novos mercados, em novos acordos e também no caso de explorar as riquezas do Brasil, né? Portugal, né, vai reconhecer a independência do Brasil em 1825, então vai ser um ano depois dos Estados Unidos. E Portugal exige, e isso era importante do ponto de vista geopolítico, que o país que era a metrópole, que dominava uma colônia, também oficialmente reconhecesse esse processo de independência, né? No sentido em que esse reconhecimento dava um aval de fidedignidade em relação àquela independência, né? Que se Portugal não reconhecesse, do ponto de vista português, o Brasil continuaria colônia, né? Então a situação, do ponto de vista geopolítico, ficava confusa. Não vamos esquecer que Portugal era um país europeu, e os países europeus, de uma maneira geral, sempre se ajudam nessas questões aí de colonização. E Portugal, então, vai reconhecer a independência do Brasil em 1825, mas cobra uma quantia que, para a época, era uma quantia exorbitante, era uma quantia monstruosa de dinheiro, 2 milhões de libras esterlinas. Claro, hoje o valor desse dinheiro é muito menor, mas naquela época 2 milhões de libras esterlinas era muito dinheiro, era uma quantidade enorme de dinheiro. E além disso, ainda todos os títulos, né, que foram dados a Dom João VI no período que ele esteve aqui no Brasil, deveriam permanecer, com exceção de príncipe e regente, né? Mas todos os outros títulos de imperador honorário e coisas desse tipo continuariam valendo para Dom João VI. Interessante aqui, o Brasil não tinha esse dinheiro, não tinha. Então o que o Dom Pedro vai fazer para que Portugal reconhecesse, consequentemente os outros países europeus reconhecessem a nossa independência? Dom Pedro vai emprestar esse dinheiro da Inglaterra. Então, observem como nós vamos nos tornando absolutamente dependentes do dinheiro inglês. Já teve que emprestar dinheiro para reconhecer aqui, para enfrentar
as resistências internas. Teve que emprestar dinheiro, e era muito dinheiro, pessoal, para que Portugal reconhecesse a nossa independência. Então, o Brasil independente, em 1822, já se torna um país absolutamente endividado. Absolutamente endividado. Talvez fosse, não em momentos de guerra, o país mais endividado do mundo já na década de 1820, tá? Por conta desses empréstimos que têm que ser feitos aqui. Tá? E os ingleses, obviamente, também, né, querendo tirar a sua parte nesse processo, vão reconhecer a nossa independência após Portugal reconhecer. Não vamos esquecer que Portugal e Inglaterra eram absolutamente aliados, sempre foram, né? Então a Inglaterra não poderia reconhecer a independência do Brasil antes que os portugueses a reconhecessem. Então os ingleses vão reconhecer a independência do Brasil desde que aqueles acordos assinados em 1810, com uma série de benefícios aos ingleses, fossem todos renovados. E, além disso, os ingleses também queriam um compromisso de acabar com o tráfico negreiro. Tá? Não com a escravidão, mas pelo menos com o tráfico. Para os ingleses era absolutamente conveniente que se acabasse com a escravidão. Por quê? Porque o escravo não ganha salário. Não ganhando salário, ele não é um consumidor dos seus produtos. Então, para a Inglaterra, obviamente, era muito mais interessante que você tivesse o trabalho assalariado, uma vez que aí, ganhando salário, as pessoas passariam a ser consumidora dos produtos ingleses que estavam abarrotando o mundo a partir da Revolução Industrial. Tudo interesse, pessoal, tudo jogo de interesse. Ninguém é santo aqui nessa situação, ok? Muito bem, então essas foram as dificuldades que surgiram logo após a independência. Então analisem, são situações complexas. Mas a situação se torna mais complexa ainda quando, né, Dom Pedro vai elaborar a primeira Constituição do Brasil. E por quê? Bom, então quando Dom Pedro convoca uma nova Constituinte, ele já havia convocado uma Constituinte em junho de 1822, antes da independência. Daí ele convoca uma nova Constituinte, muitos dos constituintes são os mesmos daquela primeira fase, outros são substituídos, né? E na abertura dessa Constituinte aqui, ele vai fazer um discurso, Pedro I, ele vai fazer um discurso muito interessante, tá? Então ele vai falar da importância da Constituinte, da importância do Brasil ter uma Constituição, que essa Constituição fosse uma Constituição moderna, e ela vai ser, sobre alguns aspectos, sobre outros não, mas sobre alguns aspectos, vai ser realmente uma Constituição muito interessante, né, bastante liberal, né? Dom Pedro tinha essa índole, num certo sentido liberal, no outro não, né? Até por conta da sua personalidade, que apresentava situações conflitantes, né? Mas, então ele vai fazer o discurso, e ele termina o discurso com a seguinte frase, e vejam que essa frase deixa a gente com a pulguinha atrás da orelha. Olha só. Falou da Constituição, da importância, tal, assim. E ele diz lá, juro cumprir a Constituição e aceitar a Constituição elaborada pela Assembleia Constituinte, desde que ela seja digna do Brasil e de mim. Olha o detalhe, e de mim, dele. Então a Constituição tem que ser boa para o Brasil, ele jura, inclusive, com sua própria vida, lá no discurso ele fala isso, né, proteger a Constituição, desde que ela seja digna do Brasil, nossa, bonito isso, né? Mas seja digna de mim também. Vejam que esse de mim aí deixa a gente com a pulguinha atrás da orelha. E é o que vai acontecer. Claramente, isso não foi falado em vão, né? Por quê? Porque a Constituinte faz um projeto de Constituição, esse projeto apresentava algumas características liberais e bastante antilusitano, vejam, liberal e antilusitano. A coisa começa a complicar. Pedro
era português, e atenção, pessoal, era herdeiro do trono português. Então você vai ter uma Constituição de características liberais e totalmente anti-lusitana. E Pedro, apesar de ter proclamado a independência do Brasil, era português de nascença e o legítimo herdeiro do trono português, que era o filho vivo mais velho de Dom João VI. Quando ele lê esse projeto da Constituição, ele não aceita esse projeto, não aceita, porque esse projeto, por ter características liberais, impunham limitações no poder de Pedro, e pela sua personalidade, isso era incompatível com a sua personalidade, ele não aceitaria essas imposições, essas restrições ao seu poder, e dissolve a Assembleia, que ele mesmo havia convocado. Dissolve a Assembleia. E, obviamente, os constituintes não aceitam essa dissolução e resolvem não se afastar do palácio que eles estavam reunidos. Dom Pedro manda cercar o palácio, manda cortar lá toda a manutenção do palácio, manda cercar o palácio e manda dizer assim, simplesmente assim, ou saem, aqueles que eu não quero que fiquem, ou não vão receber mais nada. E eles passam, então, o dia inteiro e uma noite inteira presos no palácio. Esse episódio é conhecido como Noite da Agonia. Os constituintes, então, vendo que não há alternativa, acabam cedendo. Dom Pedro, então, expulsa alguns constituintes, aqueles que tinham essa característica mais liberal. Na verdade, a política brasileira, isso já antes da independência, ela era bastante dividida entre liberais e conservadores. Aqueles que achavam que Pedro e a monarquia tinha que ter poderes amplos e absolutos, e aqueles que achavam que tinham que limitar esses poderes. Isso, na verdade, era um retrato do que estava acontecendo na Europa. A Europa também estava em crise, nos estados absolutistas, formação de estados nacionais e assim por diante. Então, na verdade, o que acontecia aqui no Brasil nada mais era do que o retrato do que estava acontecendo no mundo, na Europa. Muito bem, então o que vai acontecer? Dom Pedro, então, refaz essa Assembleia Constituinte e o corpo da Constituição ele permanece praticamente inalterado, de 70% a 80% daquilo que os primeiros constituintes fizeram permanece, Só que Dom Pedro, então, naquilo que incomodava ele, o tal do de mim, agrada a mim, ele vai mudar. Essa Constituição é uma Constituição muito interessante, porque ela é uma Constituição moderna, ela tem características liberais, do ponto de vista econômico, do ponto de vista na questão social, ela era muito liberal. Por quê? Porque ela pregava a intervenção mínima do Estado nas questões comerciais, liberdade comercial, liberdade religiosa, já vamos ver ali, liberdade religiosa, pouca intervenção do Estado nas questões dos Estados e assim por diante. Mas o problema é que, como Pedro não aceitava essas limitações no seu poder, ele vai fazer algumas pequenas mudanças que vão tornar essa Constituição, na questão política, uma Constituição relativamente absolutista. Então, algumas características dessa Constituição. A primeira característica importante, até vamos colocar aqui, os famosos asteriscos do professor Lincoln, 2, porque essa Constituição ela vai ser elitista. Por que elitista? Porque para você votar, desde a primeira instância que eles chamavam lá, você tinha que ter renda. Tá? Então, ela instituiu o que nós chamamos de voto censitário. É um voto relativo à renda que você tem. Então, só poderiam votar pessoas que tivessem uma determinada renda. Ora, isso por quê? Porque aquela elite econômica que combinou com Pedro a independência do Brasil não queria a participação popular. Não queria uma Constituição totalmente liberal.
Então, era uma Constituição avançada, porque haveria eleição, porque haveria algumas escolhas, etc., mesmo dentro de uma monarquia, mas era restrita ao pessoal que tinha renda. Tá? E ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca porque a comparação da renda era em relação à capacidade de produzir mandioca. Tá? Então, tinha várias classificações lá. Né? Começava com 150 capacidade financeira que você produzisse 150 alqueires de mandioca. E aí ia indo. Né? Então, por exemplo, para você ser candidato a deputado, você tinha que ter uma renda mínima de 500, de possibilidade de uma riqueza mínima equivalente a 500 alqueires de mandioca. Para você ser candidato a senador, tinha que ter uma renda mínima de 1.000 alqueires de produção de mandioca. Tá? Então, como essa comparação foi com a mandioca, que era um produto absolutamente comum naquele período, ela também ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Tá? E do ponto de vista político, Pedro vai criar aqui esse quarto poder, né, poder moderador. Por que quarto, pessoal? Porque existem outros 3 poderes que, desde a época de Montesquieu, né, desde a época lá dos iluministas, já eram comum na maioria dos países que tinham constituição mais avançada. Né? O executivo, o judiciário e o legislativo. Então, esses 3 poderes constavam já de uma grande parte das constituições modernas do mundo. E ele vai instituir um quarto poder que ele chama de poder moderador. O que, obviamente, torna, do ponto de vista político, a Constituição uma Constituição absolutista. Por quê? Porque esse quarto poder ele era exercido exclusivamente pelo imperador, e ele estava acima dos outros 3 poderes. Ele podia, inclusive, intervir nos outros 3 poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Né? Então, na verdade, ele dava praticamente todo o poder ao imperador. Tá? Embora existissem os outros 3 poderes, esse poder estava acima de todos os outros. E uma outra excrescência dessa Constituição aqui vai ser o Senado vitalício. Né? Absurdo. Então, os senadores eram eleitos, e eles ficavam senadores até morrer. Tá? Não era hereditário, mas era vitalício. Né? O catolicismo foi considerado a religião oficial. Aqui, cuidado, pessoal, religião oficial, não obrigatória. Tá? Até houve uma pressão dos ingleses aqui, né? Porque os ingleses, a sua maioria, eram protestantes. Então, como o Brasil também já estava dependendo muito da Inglaterra, houve uma pressão muito grande aqui para que houvesse liberdade religiosa. Mas o governo português, também, o governo brasileiro, no caso, né, instituiu como religião oficial do reino a religião católica, embora houvesse liberdade de religião. Tá? Então, não confundam oficial com obrigatório. Tá? E foram transformadas em províncias as regiões do Brasil, que mais tarde vão ser denominadas estados, que é o que nós temos modernamente aqui no Brasil. Tá? Mas vocês vejam que todo o processo aqui do primeiro reinado, ele se dá em bases de dificuldade. Né? Começamos aqui com as dificuldades internas, as resistências, né? Principalmente aqui em relação à questão do Nordeste, né? As dificuldades externas aqui e o próprio processo de elaboração da nossa Constituição. A nossa Constituição vai ser outorgada, quer dizer, imposta pelo imperador, em 25 de março de 1824. Então, essa Constituição é a Constituição mais duradoura do Brasil por enquanto, tá? Porque nós temos a atual, que é de 1988, né? Então não sabemos até quando ela vai durar, espero que dure bastante tempo. Mas, por enquanto, essa aqui vai ser a mais duradoura até então, porque ela vai durar até a proclamação da República em 1889. Tá? E ela vai ser outorgada, então, imposta pelo imperador em 25 de março. Tá? Muito bem. Então, nesse contexto de grandes dificuldades econômicas, de grandes brigas de Pedro com a classe política, né, isso fica muito claro aqui nessa situação, né, na elaboração da Constituição, de problemas econômicos seríssimos que Pedro vai enfrentar a partir aqui do momento que o Brasil se torna independente, surgem novos fatos que vão culminar com a abdicação
de Pedro ao Império Brasileiro. Tá? Então vamos ver aqui, para finalizar essa aula 10, o que vai acontecer aqui. Bom, um fator extremamente complexo que houve aqui vai ser a questão da crise econômica. E essa crise econômica aqui, ela vai se agravar de maneira violentíssima. Ela se torna gravíssima já aqui nesse momento do reconhecimento da independência. Tá? O Brasil não tinha dinheiro para contratar aqui os mercenários e montar aqui um pequeno exército para resistir à independência, teve que emprestar dinheiro. Depois, para reconhecer a independência, teve que emprestar dinheiro. E era muito dinheiro, hein, pessoal? Não leve em conta o que vale hoje esse dinheiro. 2 milhões de libras esterlinas naquela época era muito dinheiro. Tá? Tinha as dificuldades internas para você manter um corpo burocrático, um corpo do Estado caríssimo, que era o caso do Brasil, né? Desde a vinda de Dom João VI para o Brasil, a burocracia, a quantidade de pessoas empregadas publicamente era gigantesca, até para acomodar parte da família real lá que veio em 1808 para o Brasil. Então a questão econômica era complicadíssima. E ainda houve fatos agravantes. Lembra-se que Dom João VI invadiu a Cisplatina, quando ele estava aqui no Brasil, por conta das perrengas que ele tinha com a Espanha, com a França, e com a Espanha, que foi dominada pela França lá. Então, acabou estourando no colo de Pedro, porque daí essa República da Cisplatina, que foi dominada por Dom João VI, resolve se revoltar e eles vão tentar a independência. E daí Dom Pedro vai ter que fazer uma guerra contra a Cisplatina para tentar impedir a independência, perde essa guerra, e a Cisplatina, então, se torna o atual país Uruguai, né? República do Uruguai. Então, a Cisplatina, que é onde hoje é o Uruguai, se separa finalmente do Brasil, né? Numa guerra na qual Dom Pedro não tinha condições de manter, mas teve que manter para tentar manter o território, perde a guerra. Né? Nós vamos ter no Nordeste a Confederação do Equador, que foi uma tentativa de revolução liberal, que vai se espalhar por vários estados nordestinos. Né? Ela começa em Pernambuco, sob a liderança de vários liberais que não aceitavam aquilo que Dom Pedro fez na Constituição, né? Achavam que o Nordeste estava abandonado pelo poder central que ficava no Rio de Janeiro, né? Não aceitavam essas questões do imperador ter todo o poder, achavam que o poder do imperador tinha que ser limitado, quer dizer, tinha uma visão mais liberal do poder do que a Constituição pregava. Né? Então eles vão fazer, partindo de Pernambuco, de novo Pernambuco, né? Vão tentar uma revolução e separar a região nordestina do Brasil. Essa confederação, então eles chegam a montar aqui uma confederação do Equador, que ficava perto da linha do Equador ali, vários estados nordestinos aderem a essa revolução. Novamente Pedro vai ter que mandar lá exército, vai ter que contratar soldados, comprar armas, tal. Mais questão econômica difícil, né? Mas ele sufoca a Confederação do Equador. E essa foi uma das características mais importantes para manter o território brasileiro, porque aqui houve uma possibilidade muito grande do Brasil pelo menos se separar em dois, né? Aqui, um dos líderes da Confederação do Equador foi o Frei Caneca. Né? O Frei Caneca era um religioso, só que ele tinha características liberais, né? E ele foi um dos líderes da Confederação do Equador. Aqui só uma curiosidade, o Frei Caneca foi condenado à morte, e ele foi condenado à morte por enforcamento. Só que como ele era um frei muito querido na região, ninguém queria puxar a corda dele. Né? E aí ninguém, nossa, vou matar um padre lá, tal, isso Deus vai me castigar, né, tal. Então ninguém queria puxar a corda. Daí eles mudaram a forma de executar o Frei Caneca e passaram para fuzilamento. E daí quando o Frei Caneca ia ser fuzilado, a espingarda de vários soldados falharam nos primeiros tiros.
E aí o povo começou a dizer que isso era um sinal de Deus, que não deveriam matar o Frei Caneca. Mas daí tinham outros soldados e as armas dos outros soldados não falharam e Frei Caneca acaba sendo executado por fuzilamento, né? E é considerado um herói lá na região do Pernambuco e estados nordestinos. Tá? Muito bem, mas o que vai realmente complicar a situação em relação a Pedro vai ser a questão da morte de Dom João VI. Tá? A morte de Dom João VI vai ser extremamente complicada para Pedro. Por quê? Por um fato muito simples, pessoal. Pedro era o legítimo herdeiro do trono português. Como é que na década de 30, né, aqui nós estamos na década... Dom João morre aqui um pouco antes, tá? Mas a questão sucessória já estava correndo em Portugal. Então, qual foi a primeira atitude, alguns anos antes, né, Dom João VI morreu em 1825, se não me falha a memória, foi por aí. O que Pedro vai fazer? Pedro não poderia assumir o trono brasileiro, que ele era o imperador, e assumir o trono português naquela época. Né? Seria impossível, né? Até porque ele não teria condições de manter os dois reinos. Então, o que Pedro faz logo depois da morte de Dom João VI? Ele abdica do trono português e deixa como herdeira do trono português sua filha mais velha, Dona Maria da Glória. Dona Maria da Glória. E como rainha herdeira do trono português, só que ela contava ali de 5 para 6 anos na época. Então ele escolhe como tutor de Dona Maria da Glória, até ela atingir a idade de assumir o trono português, o seu irmão Dom Miguel. Dom Miguel, que era irmão de Pedro, que estava em Portugal junto com sua mãe, Dona Carlota Joaquina. Muito bem. Só que vão passando os anos e esse Dom Miguel passa a conspirar contra Pedro e dá um golpe de Estado, destituindo a futura rainha, Dona Maria da Glória, tá? E ele assume o trono português. E destitui o trono de Dona Maria da Glória, que era herdeira legítima, uma vez que Pedro abdicou do trono português em nome dela. Ora, vocês conhecem Pedro. Eu já falei como é que era a personalidade dele. Vocês imaginem como Pedro vai receber essas notícias. Que sua filha está enclausurada num palácio e que seu irmão usurpa o trono que por direito era dela. Então, diante de todos os problemas que estão acontecendo no Brasil, aí vai surgir mais problemas do ponto de vista dos jornais. Existem alguns jornais que fazem oposição a Pedro, né, alguns jornais liberais. Um desses jornais, que ficava em Minas Gerais, o principal jornalista, Líbero Badaró, vai ser assassinado. Aí os mineiros culpam Pedro por esse assassinato. Ele tenta ir a Minas Gerais apaziguar a situação e é recebido muito mal pelo povo de Minas Gerais. Né? Volta para o Rio de Janeiro e à noite, que era para ser uma manifestação de apoio a Pedro I, acaba dando uma confusão entre portugueses e brasileiros que vão se degladiar à base de garrafas e garrafões aqui, que é conhecido como Noite das Garrafadas, maior confusão. Tá? Então, Pedro, numa situação absolutamente complexa aqui no Brasil, e vendo que lá em Portugal, o seu irmão, com apoio de sua mãe, Dona Carlota Joaquina, dão um golpe de Estado e usurpam o trono português de quem é de direito, que é de Dona Maria da Glória, filha de Pedro I, tá? Não conseguindo controlar a situação no Brasil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, por todas as situações que aconteceram aqui, e tendo lá, né, parte de sua prole lá, enclausurada por um irmão que ele considerava traidor, Pedro, então, resolve abdicar do trono brasileiro, isso em 1831, e volta para Portugal para guerrear com seu irmão Dom Miguel.
Essa guerra que houve entre esses dois irmãos foi uma coisa assim absolutamente impressionante. Pedro, quando ele chega em Portugal, ele não tinha exército, né? Ele tinha uma fortuna pessoal muito grande, mas era dele, né? Não era do reino português. Grande parte dos portugueses conservadores apoiavam Dom Miguel, os mais liberais gostavam mais da visão de Pedro em relação ao mundo, né? Ele chega lá e vai usar grande parte de sua fortuna pessoal para montar um pequeno exército. Esse exército era formado muito mais por pessoas sonhadoras, por pessoas pessoas que partilhavam de algumas ideias mais liberais, né, de Dom Pedro, e não gostavam das atitudes, porque tanto Dom Miguel como Dona Carlota Joaquina queriam devolver a Portugal o estado de monarquia absolutista, como era antigamente, o que estava indo contra uma parte de alguns países da Europa, né? Então, quando Pedro chega lá em Portugal, né, para restabelecer a ordem do que era certo em Portugal, a sua situação era absolutamente em desvantagem, né? A quantidade de homens que ele tinha em relação ao que Dom Miguel tinha era em torno de 20%, né, considerando a proporção dos exércitos. E Pedro, então, em função da sua grande capacidade de montaria, ele era um brilhante espadachim e era um líder também nessas questões, né? Ele entusiasmava as pessoas, ele acabou, então, vencendo essa guerra. Se a gente tivesse mais tempo, eu contaria mais alguns detalhes do que aconteceu lá em Portugal. Mas o fato é que, de uma maneira absolutamente surpreendente, né, pela questão de quantidade de homens, quantidade de dinheiro, quantidade de armas, né, mas ele era muito mais estrategista que o seu irmão, Dom Miguel. O fato é que Pedro acaba, então, derruba o seu irmão, né, liberta não, porque ela não estava presa, mas estava confinada num palácio, Dona Maria da Glória, e restitui, então, o trono português à sua filha. Interessante é que Pedro, nesse momento, era um rei, imperador, que podia ser rei de 2 impérios e não era de nenhum. Por quê? Porque ele abdicou do trono brasileiro e deixou aqui no Brasil o seu filho mais velho, que estava aqui no Brasil, homem, também chamado Pedro de Alcântara, de 5 anos, e vai para Portugal não para assumir o trono, mas sim para restituir o trono para sua filha, da qual ele tinha abdicado anos antes para ficar aqui no Brasil. Então, na verdade, ele não vai ser rei de nenhum lugar, né? Só que essa guerra com o seu irmão foi tão desgastante, tão difícil para ele vencer, de restituir a ordem em Portugal, que logo, alguns meses após a guerra, ele vem a falecer aos 36 anos de idade, completamente doente em todos os sentidos possíveis e imagináveis, né? Ele tinha pneumonia, seus órgãos estavam em falência absoluta, ele tinha fraturas por todo o corpo, né? E ele acaba, então, morrendo aos 36 anos de idade. Mas antes de morrer, num período de algumas semanas ali, como ele restituiu a ordem em Portugal, porque na verdade seu irmão havia dado um golpe, ele é coroado em Portugal como Pedro IV. E lá em Portugal são vários lugares, várias as praças de Portugal que homenageiam Pedro como Pedro IV e que foi quem restituiu a ordem monárquica em Portugal, que vai durar até o início do século XX. Tá? E lá ele morre, então, rodeada por seus principais amigos, sua filha, né, e morre jovem aos 36 anos de idade. E fica aqui no Brasil, né, o seu filho, Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. Obviamente, uma criança com 5 anos de idade não tem como governar um país. Embora Pedro II
vá ser formado para ser o futuro imperador do Brasil, né? Inclusive a infância dele vai ser muito, 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 muito triste nesse sentido, né? Porque depois eu conto para vocês algumas coisas em relação a esse período aqui que ele vai ser formado para ser rei. E o Brasil vai entrar, então, num período aqui que vai ser o período regencial, né? Então, entre a abdicação de Pedro I e a posse de Pedro II como novo imperador do Brasil, vai ter o período regencial, que vai ser um período extremamente tumultuado na história do Brasil também, tá? Mas isso é papo para as próximas aulas, tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.